Achou aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocados uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da fé. Amém? Então, seu assento, querido, para você ficar confortável. E sentadinho mesmo, eu queria convidar a fazer uma oração. Sentadinho, curve sua cabeça, para que nós possamos orar a Deus, para que essa palavra, ela penetre nos nossos corações, ela faça diferença na nossa vida, que realmente, meus irmãos, não seja simplesmente mais um ajuntamento que a gente fez, aí teve eventos paralelos a esse, a gente veio e ficou meio desfalcado, meio avoado, é normal, a gente acostuma no grande ajuntamento, né? Mas Deus nos reuniu aqui, Ele já falou conosco e quer falar mais profundamente através da sua palavra. E nós que ouvimos, meus irmãos, somos responsáveis pela palavra que recebemos. Nós temos o dever, a obrigação de ouvir, entender, praticar e passar ela adiante. Por isso que nós somos uma igreja, por isso que nós somos família. Então quero convidar você para clamar a Deus comigo, para que realmente, meus irmãos, nós possamos depositar nosso coração neste momento diante de Deus, crendo que Deus, Ele poderosamente age em nossas vidas. Amém? Com sua fronte, sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te damos graças uma vez mais, porque o Senhor é tão bondoso para conosco, o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é cheio de amor, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Deus, porque a tua mão bondosa, ela nos alcançou e nos trouxe para perto de ti. E como cristãos que somos, Senhor, nós precisamos viver no Espírito, e em nome de Jesus, que nós saiamos daqui vivendo e andando no Espírito, que nós sejamos fortificados, que nós sejamos repreendidos, que nós sejamos exortados, que nós sejamos animados, que nós sejamos, ó Deus, despertados para aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença maravilhosa, gloriosa, estrondosa seja percebida por cada um de nós nessa noite, neste lugar. Que esse lugar, essa sala, essa casa é o lugar em que nós nos reunimos para ouvir a tua voz e falar contigo, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que esse ambiente seja tomado pela tua presença sobrenatural, que nosso coração aqueça ao ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração, para que saímos daqui, Deus, tocados pela tua presença, para que saímos daqui com respostas para a nossa vida, para que saímos daqui revigorados pelo poder que há em Cristo Jesus. É o que nós oramos. Amém e amém. Você crê? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. É para quem crê isso aqui, né? Meus queridos irmãos, eu queria pregar outra coisa, queria mesmo. Já está até preparado, mas vai ficar para uma outra oportunidade, provavelmente fim do mês. Mas Deus tocou no meu coração e é para nós. Por isso eu estou dizendo que é para nós. É para nós, meu irmão. Deus escolheu nós aqui para ouvirmos essa palavra e é maravilhoso isso. Nós devemos ouvir com atenção e sermos tocados por Deus. Deus tocou no meu coração que nós devemos, meus irmãos, despertar para a vida que nós temos no Espírito.
Por isso que eu li com você lá no capítulo 5 e versículo 25 principalmente, que diz que se nós vivemos no Espírito, nós também andamos no Espírito. Que é uma questão, meus irmãos, muito próxima de nós. Muitas das vezes nós nos achamos espirituais, nós temos uma certa espiritualidade, nós temos uma fé, mas muitas das vezes a nossa fé, a nossa espiritualidade está distante de nós. Mas o chamado de Paulo aqui para essa igreja na Galácia, né, fica na região do Oriente Antigo, né, perto da Grécia ali e tudo mais, ou seja, a região bíblica onde Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária. Nessa região, nessa igreja especificamente, eles estavam lidando com uma coisa que nós hoje, milhares de anos depois, estamos lidando com a mesma coisa. O que aconteceu? Se você nunca leu essa carta aos Gálatas, eu vou resumir bem rápido para você, mas aqui a pergunta que Paulo faz para eles e que Deus faz para nós nessa noite aqui é: qual é o evangelho? Ou melhor, você sabe o que é evangelho? A gente fala muito para a gente que é crente de tempo, a gente fala muito de pregar o evangelho, de ouvir o evangelho, a gente fala muito de evangelho, mas a gente sabe realmente o que é evangelho? E alguns vão responder rapidamente que o evangelho são as boas novas, boas notícias de salvação. Mas que boas notícias são essas? Notícia do quê? Que conteúdo está incluído dentro dessa notícia que é esse evangelho? Que evangelho, que notícia, que boa notícia é essa que nós temos ouvido, entendido, crido e até mesmo falado, pregado? Porque o evangelho, meus irmãos, é que firma as nossas vidas diante de Deus. E a pergunta de Paulo para eles, de Deus para nós, lá no ano 50, mais ou menos, depois de Cristo, é: que evangelho vocês querem escolher? Por quê? Porque adentrou, meus irmãos, de maneira sorrateira naquele lugar, algumas pessoas trazendo um ensino diferente daquilo que Paulo tinha trazido. Paulo, provavelmente uns 3 a 4 anos, foi até essa igreja, plantou a igreja, formou a igreja, instituiu a igreja, deixou uma liderança ali e foi para um outro lugar seguindo a sua viagem. Mas poucos anos depois, eles já tinham se desviado daquilo que Paulo tinha deixado para eles. E é por isso que Paulo vai chamar eles até de insensatos, ou seja, de tolos, porque eles tinham deixado aquilo que Paulo tinha trazido para eles e se deixaram seduzir. Paulo usa lá no capítulo 3, versículo 1, se deixaram seduzir por esse ensino desses mestres da lei judeus. O que eles diziam, meus irmãos? Que somente Cristo não era suficiente. Tinha sim que crer em Jesus, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, mas a fé em Jesus, ela precisava de alguma outra coisa para que ela fosse completada. A fé de Jesus somente, meus irmãos, ela não era suficiente. Eles precisavam, por exemplo, fazer circuncisão, que era a prática judaica da época. Eles precisavam seguir as leis, e não só a lei de Moisés, mas todo aquele parâmetro do Talmud, que era as práticas do judeu, de tanta coisa, de tanto detalhezinho, meus irmãos, de quantos quilômetros podia andar no dia de sábado, ou metros, daquilo que podia carregar, daquilo que podia comer, daquilo que podia vestir, um monte de detalhe. E Paulo diz para eles: insensatos, quem ensinou isso para vocês, que Cristo somente não é o suficiente? E a crise, meus irmãos, que nós vivemos nos nossos dias hoje, ela está muito próxima disso que nós encontramos aqui nessa carta aos Gálatas. Será que nós estamos vivendo um evangelho de Cristo e algo mais? Ou estamos vivendo o evangelho de Cristo e nada mais? Como assim, Rodrigo? Cristo e nada mais? Porque se Jesus Cristo ele é tudo, nada mais importa, ou nada mais é tão importante quanto. Que se Jesus Cristo realmente é quem Ele diz que é, e eu creio que Ele é aquele que Ele diz que é, então, meus irmãos, nada mais tem valor assim como Cristo. Mas é muito mais fácil crer no Jesus mais alguma coisa. É por isso que eles foram seduzidos por essa palavra. É por isso que Paulo vai ser, olha, meus irmãos, ferrenho aqui nessa defesa dele, a fé em Jesus Cristo somente. Mas com os irmãos, né, aqui nessa noite, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero focar no capítulo 6, nessa questão mais prática que Paulo está trazendo. E é muito interessante porque é algo que todos nós deveríamos ouvir, entender e ser repetido, meus irmãos, para a gente. Repetido. E a Bíblia fala isso para a gente, que a gente tem que repetir as coisas simples, para que isso verdadeiramente seja impregnado nas nossas vidas. Porque se a gente ficar ouvindo muita coisa diferente,
a gente vai absorvendo 10% de cada coisa diferente, não forma uma completa. Mas na repetição daquilo que parece simples para a gente, meus queridos, não é o arroz e feijão que sustenta todo mundo, é a comida básica do dia a dia. Ninguém vive de churrasco de fim de semana, meus irmãos, mas é naquela comida rápida do dia a dia, da corrida, para ir para trabalhar, para sair, para fazer isso, para fazer aquilo. Assim, a palavra de Deus como um alimento para a nossa alma. Muitas das vezes nós queremos uma coisa diferente, mas é o básico que nos sustenta. E aqui Paulo está falando para a gente a respeito do básico. Paulo está dizendo, olha só, o Evangelho de Jesus, primeira coisa que ele faz com a gente, ele corrige a nossa autoimagem. Não foi o que a gente leu ali, versículos 25 e 26, lá do capítulo 5? Se nós vivemos no Espírito, nós também andamos no Espírito. E olha só, não deixamos nos possuir de vanglória, provocados uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, se nós vivemos no Espírito e andamos no Espírito, agora a nossa autoimagem está corrigida. Meus queridos, essa palavra é atualíssima demais. Nesse nosso mundo conectado, nesse nosso mundo que todo mundo expõe a vida e que faz comparativos, Paulo fala para eles e Deus fala para nós que o Evangelho de Jesus, ele muda a nossa mentalidade. Então nós não precisamos mais buscar honra nos outros. Nós não precisamos mais ficar procurando fazer comparativos com os outros. E é assim que as pessoas se definem hoje. É assim que nós nos definimos muitas vezes. Nós olhamos para o outro e nós fazemos um comparativo para ver se a gente está bem ou se a gente está mal. Se eu estiver melhor que o outro, ainda fala assim, glória a Deus. Se eu estiver pior, aí você começa a olhar para você, e aí vários sentimentos vão começar a vir para jogar você ainda mais para baixo nessa situação, porque você está olhando para o outro para se basear e construir a sua própria imagem. Mas Jesus Cristo, meus irmãos, ele veio para nos dar o verdadeiro exemplo da imagem do homem que segue perfeitamente a vontade de Deus. Em Jesus Cristo nós encontramos, meus irmãos, aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos mais ficar comparando as pessoas à imagem daquilo que nós somos, não. Nós não precisamos mais, como se diz por aí afora, um ditado popular, olhar a grama do vizinho para ver se ela é mais verde do que a minha, porque nós somos libertos desse império das trevas. Agora, meus irmãos, nós recebemos completa e eternamente tudo o que necessitamos em Cristo. Você crê nisso, meu irmão? De verdade? Tudo que eu preciso está em Cristo. Ou será que a gente olha aquele que está um pouquinho melhor que a gente e aí bate às vezes a inveja, bate a tristeza no coração? Ou pior, ou não sei se é pior ou melhor, não sei, é tudo ruim. Você olha para aquele que está um pouquinho pior que você e você já se incha, se vangloria. Mas nós não deixamos nos possuir por essa glória que é vã, essa glória terrena, provocando, tendo inveja uns dos outros. Não, meus irmãos, nós que vivemos no Espírito, andamos no Espírito. E andar no Espírito, meus irmãos, é andar na vida, é andar no dia a dia, é andar no café, é andar no almoço, é andar na hora de dormir, é andar realmente na realidade da vida. Tudo que fazemos com base na vivência do Espírito. E como que nós vivemos no Espírito, meus irmãos? Como que nós andamos? Essa é a pergunta que a gente faz agora. Se agora então a nossa imagem ela começa a ser corrigida. O homem não foi feito à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem foi corrompida no pecado, na queda. Mas agora em Jesus ela começa, meus irmãos, a tomar forma novamente. E tomando forma, então como que nós andamos no Espírito? Capítulo 6, versículo 1 da sua Bíblia, da carta aos Gálatas. Diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, se alguém caiu em algum padrão de pecado, se alguém pecou, se alguém errou feio, se ficou visível para todo mundo, o que a gente faz? A gente recolhe as pedras para apedrejar? A gente liga para os irmãos para avisar? Olha só o fulano, viu o que ele fez? Olha o Rodrigo, olha que situação que chegou o Rodrigo. Jamais imaginei. Ou nós que somos espirituais, corrigimos com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1.
O Evangelho, meus irmãos, ele corrige, além da imagem, ele corrige também uma palavrinha que a gente não é comum no nosso português, mas ele corrige as nossas afeições. O que é isso? Afeições, meus irmãos, são essas intenções mais profundas da nossa alma. É aquilo que você faz, pratica, repete e nem percebe que está fazendo. E o poder do Evangelho de Jesus Cristo, essas boas novas, são para nos libertar das afeições que nós trazemos na vida. Sabe aquela amargura da alma? Você já conheceu uma pessoa amarga? Você é essa pessoa? Você já foi? Pessoa que tudo para ela é amargura, nada tem gosto, nada tem sabor, nada é palatável. Você pode botar o mel na boca dela, ela vai dizer que o mel está ruim, que o mel está estragado, que a abelha não fez bem o mel. Mas o problema não está na língua, meu irmão. Não está nas pupilas gustativas aqui que sente o sabor. Não. O problema está na alma, nas afeições corrompidas e magoadas da pessoa. Aquela pessoa que ela é raivosa, mas raivosa que ela é colérica, que se diz, né? Ela é estourada. Você olha para ela, ela sempre está vermelha, mas não vermelha assim, mas ela sempre está pronta para estourar. Primeiro que passar na frente dela, meu irmão, cuidado. Mas o Evangelho de Jesus Cristo vem para mudar também as nossas afeições. E mudando essas intenções profundas da nossa alma, meus irmãos, que com essa autoimagem resolvida, nós mudamos a forma pela qual nós nos relacionamos com as pessoas. Eu vou voltar nisso e vou repetir isso, meu irmão, quanto Deus me der vida. Quanto Deus me der vida e me der uma comunidade para eu participar, um grupo de pessoas, eu vou repetir isso aqui. O Evangelho, ele tem que ser refletido na nossa realidade. Então, se eu começo a me enxergar diferente, não mais me comparando, se dentro de mim os meus sentimentos vão sendo ajustados conforme Deus quer, eu vou mudar obrigatoriamente a forma com que eu me relaciono com as pessoas. É por isso que a gente lê isso aqui no primeiro versículo do capítulo 6. Se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, alguém for vencido por algum pecado, se alguém deslizar, se alguém cair, se alguém fizer algum tipo de mal que fica aparente, o que nós vamos fazer, meus irmãos? Aqueles que vivem e andam no Espírito com mansidão ajudam essa pessoa a voltar ao caminho certo. Meu Deus do céu, isso aqui é milagre puro, meus irmãos. Se nós vivemos uma realidade onde isso aqui é verdade, nós devemos dar graças a Deus. Porque o nosso mundo hoje ele é egoísta, ele é fechado. Nós viemos para a igreja e trazemos o nosso fechamento, o nosso egoísmo junto com a gente. A vontade nossa é vir aqui, não falar com ninguém, não ver ninguém, voltar para casa e viver a mesma vidinha que sempre vive. Mas a Bíblia está dizendo para ele, aqueles que vivem no Espírito, aqueles que andam no Espírito, eles têm um olhar para fora de si mesmos. Eles olham aquele que é o irmão e eles ajudam a corrigir. E aqui, meus irmãos, eu quero aprofundar com você essa palavra aqui, corrigir, restaurar, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Tem algumas traduções que variam, mas aqui a palavra, meus irmãos, e aqui, claro, não sou eu que não sou estudante de grego, né? Mas quero falar que essa palavra aqui é uma expressão de colocar o osso no lugar. Então a gente ajuda esse irmão que caiu, que pecou, que fraquejou na fé, como colocando o osso deslocado uma vez mais no lugar. A gente não prega que a igreja é corpo de Cristo? A gente gosta de ler Efésios 4 e tal, cada junto, tá? E no tal, prepara o próprio crescimento para o corpo. E aí a gente acha muito bonitinho de falar. A gente lê Coríntios, Paulo comparando a igreja, um é mão, outro é pé, e a gente acha muito bonitinho de falar, mas a gente não vive na prática como o corpo de Cristo. Então se o irmão cai, meus irmãos, ele é um membro do corpo deslocado. E nós que somos membros do corpo, estamos saudáveis. Nós precisamos fazer esse ato cirúrgico, esse ato de ortopedia. Nós devemos colocar o osso deslocado no lugar. Quem já teve um osso deslocado aí já? Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Porque o médico ortopedista, meus irmãos, eles são os mais grosseiros que existem na medicina. Você já viu ortopedista?
Eles mexem é quase um serrote, é furadeira, é uma coisa muito doida. A gente acha que mexe com tudo jeitosinho e tal. Não, ortopedista, meu irmão, não é grosseria. É martelo, é estaca, é tudo. E quando chega alguém com o osso fora do lugar, eles têm que colocar de volta. E às vezes precisa cirurgia e tudo mais, mas tem que botar de volta para não causar nenhum tipo de mal maior. Aí ele vai lá, ele vai conversando com a pessoa, tal, distrai. Quando vê, só daquele... E a pessoa daquele... Ai! Aí acabou, vai passando. Ficou bom. E aqui nós temos de Paulo a instrução. Olha só, como que a gente corrige esse irmão? Com mansidão. O médico não pode ir lá na pessoa, meus queridos, e quando ele está ali naquele estado de atenção, ir lá, vai estar rígido, não vai voltar para o lugar, o ombro, não vai voltar. Ele tem que ir com mansidão, com estratégia, como diz o mineiro, vai pelas beiradinhas, e aí ele vai lá e pá, bota no lugar. E assim nós devemos agir no corpo de Cristo, meus irmãos. Por mais que inicialmente haja dor, todo aquele que é confrontado pelo seu pecado, gera um desconforto nele. Quem quer, meus irmãos, ser confrontado? Ninguém. Mas pelo Espírito Santo de Deus, conforme a Bíblia nos diz, nós vamos com mansidão, com paciência, com carinho, com amor, e vamos trazendo essa pessoa de volta para o lugar dela. Aleluia. Isso é maravilhoso. Você pode estar se perguntando, mas como que isso pode acontecer? Como que eu vou ver alguém fazendo um ato estrondoso e agir dessa forma? É porque aqueles que têm a visão correta pelas lentes do Evangelho, meus irmãos, uma vez que eles entendem que eles não estão pelos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo, eles começam a ser o quê? Humildes. Isso aqui está em falta em nós e no mundo principalmente. Humildade de reconhecer que aqui, falando que está na Bíblia. O que está ali? Ajuda a voltar ao caminho e cuide para não ser tentado. Ou seja, ajude o seu irmão, porque você, querido, é suscetível a falhas também. E se você está de pé, você não está de pé pelos seus próprios méritos. Você não está de pé porque você é bonzinho, você é agitadinha, você é crente. Não, você está de pé pela graça de Cristo Jesus. E aquele que é alcançado pela graça, esse favor, sem merecimento, sem pagamento, ele naturalmente age graciosamente para com as pessoas, meus queridos. E aquele que foi muito perdoado, muito perdoa. Quem não perdoa é porque não crê em Jesus, meu irmão. Porque quem muito foi perdoado, muito perdoa. Nós agimos com humildade. Por isso nós vivemos como igreja aqui. Cada um tem as suas debilidades, suas fraquezas, mas tem também os pontos que completam uns aos outros. Tem coisa boa demais, meus irmãos. Mas nós devemos viver e andar no Espírito para que todas essas coisas boas sejam reais nas nossas vidas. Aleluia. É assim que a gente vive. Então a gente olha para aquele que caiu e não se olha como superior. Porque a graça de Jesus nos sustenta, amém? E aquele que se porventura cair, Deus o guarde, em nome de Jesus. Deus guarde todos vocês, todos nós. Mas se isso ocorrer, não desista. Porque é pela graça. Porque o homem, meus irmãos, ele naturalmente cai, mas é a graça de Jesus que nos sustenta. É o amor de Jesus que nos mantém firmes. Ele é a rocha das nossas vidas. E é por isso que muitas vezes as pessoas, elas andam aqui com a gente, frequentam, daqui a pouco elas caem e não voltam mais, porque elas não se sentem, imaginam, mas ninguém é digno. Romanos fala isso pra gente. Não há um justo, não há um que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Todos juntos, todos, meu irmão, tudo no mesmo saco, se extraviaram, foi jogado no lixo. Mas pela graça de Jesus nós somos alcançados, e agora nós somos filhos de Deus. Eu posso falar com Deus e Deus me ouve. Eu posso até estar meio perdido às vezes na correria do dia a dia, mas a voz do Espírito Santo soa lá no profundo do meu coração. Aleluia. Porque é pela graça, meus irmãos, é pela graça, é pela graça. E é por isso que ele vai falar, então, se é assim pela graça, ajudem, versículo 2, a levar os fardos um dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Aleluia.
Olha só, o que é essa igreja? Hoje, nesse movimento contra a igreja, a gente tem... Claro que a nossa igreja é uma instituição, claro que tem que ter CNPJ, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem um monte de coisa, meu irmão. Aí se torna uma questão empresarial em muitos aspectos, mas na sua essência, igreja é isso aqui. Pessoas que juntas assumem um compromisso de ajudar a levar os fardos uns dos outros. Sabia disso? Que eu estou aqui para ajudar você a levar o seu fardo. E você também está aqui para me ajudar a levar. E assim a gente vai levando os fardos uns dos outros e fica leve a caminhada, fica gostoso de andar. Pode vir a dor, pode vir a decepção, pode vir as surpresas doídas da vida. E como dói, meu irmão, dói demais, dói na alma, a vontade de desistir da vida. Mas essa comunidade de amor que Jesus Cristo construiu com o seu sangue, aqui os fardos vão ser aliviados, nós vamos trocando aqui. Tem um lugar onde você pode chorar e a pessoa vai só ouvir você. Aleluia. Aqui você deve ser bem acolhido, bem recebido, porque a lei que nos rege é a lei do amor. Olha só o que Paulo está dizendo. Eles estavam querendo voltar para a lei judaica, para os preceitos, para ver os detalhes, o coentro, todas aquelas coisas pequenas, tolas. E aí Paulo diz: vocês querem ler? Vocês gostam de ler? Então tá lá em Gálatas 5,14. Pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Vocês gostam de ler? Então tá. Cumpre essa lei de Cristo aqui. Ame o seu próximo. Aleluia. Aqui, meus irmãos, se cumpre toda a lei. Está aqui, versículo 2. Nessa vida de humildade, de verdadeira irmandade, companheirismo, verdadeira família, e não as nossas famílias de sangue, porque eu falo isso mesmo, porque as nossas famílias de sangue são famílias complicadas. Que às vezes tem um lá que não é bem convertido, o outro lá que está meio rebelde na vida, então não tem o mesmo compromisso. Ninguém nasce e o bebezinho vai lá e assina: não, eu assumo o compromisso de fazer parte da família. Não, é com o tempo. E muitas vezes na família tem coisas, meus irmãos, que humanamente são irreparáveis. Mas aqui é uma família formada no sangue de Jesus Cristo. Ele é essa oliveira verdadeira. Ele é essa árvore central e nós somos os seus ramos. Então, olha só a ilustração bíblica. Às vezes eu falo, o pessoal fica escandalizado quando eu falo que o sangue de Jesus corre nas nossas veias, meus irmãos. Na ilustração do próprio Jesus, se ele é essa oliveira, ele é a videira, ou seja, ele é nesse campo das árvores, das plantas. Então a seiva é que alimenta os troncos. Se nós estamos enxertados nele, é o sangue dele que passa no nosso sangue. E é por isso que há perdão para os nossos pecados. É por isso que eu posso chamar Deus de meu Pai que está nos céus, que agora sou irmão de Jesus. Mas só que a adoção de Deus, não é nossa adoção. A nossa adoção a gente pode adotar, pode amar, meu irmão, e deve tratar melhor do que um filho de sangue. Mas jamais o seu sangue vai correr naquelas vezes. Pode amar o que for mais amado do mundo. Mas a adoção de Deus para conosco, meus irmãos, é maravilhosa, porque é o mesmo sangue que corre nas nossas veias, é o sangue de Jesus. É o que nos faz filhos de Deus. Então quando Ele olha para nós, Ele não vê a gente, meu irmão, que se visse a gente, era fulminado na hora. Meus irmãos, se Deus olhasse diretamente para mim, meus queridos, eu não estava aqui hoje. Eu não tinha nem conseguido sair de casa, tinha virado pó. Mas quando Ele olha para mim, Ele vê através de Cristo Jesus. Aleluia. E é onde nós alcançamos todas as bênçãos espirituais em Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui, meus irmãos? Que nós, está aqui no versículo 3 e 4. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Estou lendo a NVT, tá? Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. O que ele está querendo dizer aqui? Nós não temos nada de nós mesmos. Aquilo que eu faço de bem, eu não faço de mim, mas nós fazemos mesmo o que foi dado por Cristo Jesus. Não é realização própria. E tem uma parábola, isso é bíblico, Mateus 13, 45 a 46. Mas eu ouvi um tempo atrás, talvez uns 10 anos atrás, e ampliou essa questão dessa parábola para mim, que é a parábola da pérola de grande valor. Como já deve ter ouvido.
que fala do reino de Deus. E nessa ilustração é interessante que ela aprofunda o significado para a gente, que diz que havia esse comerciante de pérolas. E certa vez ele passou em frente a uma loja, ele viu uma pérola, chamou muita atenção dele. E ele vivia disso, ele negociava isso. Ele olhou e pensou, mas essa pérola eu nunca vi. Essa coloração, esse brilho. Ele passou um dia, passou outro dia, passou outra semana, e aquela pérola não saía da cabeça dele. Ele ficava pensando, que pérola é essa? Ele olhou a vitrine, olhou mais um pouquinho, ele entrou, olhou mais de perto, não falou com ninguém, nenhum atendente, saiu. Alguns meses depois, ele voltou, criou coragem e perguntou, quanto que vale aquela pérola ali da frente, na prateleira, na vitrine? Aí o dono do estabelecimento disse, olha, custa tudo o que tu tem. Ele tudo. Ele foi para casa, meio triste. Tudo que eu tenho, nossa, que preço mais estranho. Ele passou outra semana, ele passou pela frente de novo. Até que uma certa noite ele ficou em casa fazendo as contas. Bom, eu tenho tanto aqui, tanto no banco. Tenho isso, tenho aquilo. Eu vou fazer uma oferta. Oferta não ofensa. Ele foi lá no outro dia, logo de manhã cedinho, chegou lá. Não, tudo bem então, é tudo, então tá, vou dizer tudo que eu tenho. Ele disse, espera um pouquinho. Foi lá atrás, pegou um papel, botou em cima da mesa, pegou uma caneta. Vamos lá, o que tu tem? Quanto tens aí no bolso? Tirou a carteira. R$37. R$37. Tem uma coisa no banco? No banco tem uns R$200. Tem cartão de crédito? Tem. Cartão de crédito. Tá, mas como assim? É tudo isso que eu tenho? Mas aí, como vai ficar minha filha, meu filho, minha esposa? Opa, filho, esposa. Filho, esposa. E como assim, filho e esposa? Vai botar aí também? Vou botar aqui também. Tá, mas e eu vou ficar sozinho em casa? Tem casa. Opa, casa. Tá, mas como assim para casa? Eu vou para casa agora, vou de carro, vou para onde? Oh, carro. Vou andar agora de bicicleta. Bicicleta. Tá, mas como assim? É tudo mesmo? Eu vou ficar só com a roupa do corpo? Roupa do corpo. Tá tudo aqui? Tá tudo. Então tá. Vamos fechar negócio? Então tá aqui. Então tudo que tu tens, a partir de agora, é meu. Toma aqui a pérola. E toma também tudo aquilo que tu deu. Porque agora, com cada uma dessas coisas que tu for dar na tua vida, saiba que não é nada teu, é tudo meu. Essa pérola, meus irmãos, é o reino de Deus. O que Jesus estava querendo mostrar para a gente, que esse homem encontrou um grande valor nessa pérola, é que nada mais era tão importante quanto essa maravilhosa presença de Deus na vida. E mais ainda do que isso, como assim mais ainda? Tudo aquilo que nós temos, que eu creio que você já pegou essa pérola de grande valor para você. Você faz parte do reino de Deus, você faz parte da família de Deus. Mas agora tudo aquilo que você tem não é seu. Isso explica esse paradoxo da nossa vida. Como assim? Eu faço, eu fiz. Você faz, você fez, você comprou, você ganhou, você construiu. Mas nada é seu. E um dia, esse grande negociante, esse grande Senhor, Ele vai querer prestar contas de como nós administramos desde as maiores até as menores coisas. Desde os bens materiais até aquilo que é imaterial e fica para a eternidade. Seja a família que você tem, a saúde que você tem, os negócios que você faz, aquilo que você adquiriu, tudo aquilo pertence ao Senhor. É por isso que a gente vive, meus irmãos, com humildade. E é por isso que a gente não se compara com os outros, porque a gente já não tem nada, meu irmão. Por isso que a gente olha lá, é bom ter coisa nova, meu irmão, e glória a Deus você poder ter, tenha mesmo, querido, com sabedoria. Não se envolva em dívida à toa, querido, para ficar se perturbando depois. Mas se você puder ter, tenha aquilo que for bom para você. Tem gente que gosta de carro, tem gente que gosta de livro, tem gente que gosta de roupa, aquilo que é bom para você, querido, tem gente que quer comida, cada um, amém, Deus deixou isso para nós, mas nada é somente nós. Tudo vem da mão do Senhor e assim nós administramos. Não se compare com ninguém, porque aquilo que você tem, o Senhor mesmo deu para você. Nós medimos, meu irmão, de acordo com a gente, não com os outros. Você pode olhar para você hoje e olhar para você no passado, amém. Mas olhar para o vizinho, não, querido. Que Deus é aquele que supre a todos, meus irmãos,
Ele que manda a chuva, Ele manda o sol, Ele dá força para a gente respirar, força para a gente poder caminhar, força para a gente não desistir. Ele que nos provê todas as coisas. Aleluia. E aqui eu queria abrir um parênteses nesse tema aqui antes de concluir. O versículo 5, ele falou muito forte no meu coração, meus irmãos, que fala sobre como a gente lidar nessa questão de aconselhar os outros, ou lidar com essas questões, os problemas que vêm até nós. Olha lá o que diz o versículo 5. Cada um de nós é responsável pela própria conduta, ou cada qual levará a sua própria carga. Olha só, que interessante. E eu fiquei olhando em casa e pensei, poxa, mas lá no versículo 2 ele diz para levar os fardos dos outros, e agora no 5 está dizendo para cada um levar a sua própria carga? Como assim? O que será que Paulo ficou muito tempo na prisão, ou viajando, pegou muito barco, pegou muito sol? Não, meus irmãos. Aqui, a palavra que ele usa é diferente da que ele usa lá no versículo 2. Aqui, o termo, meus irmãos, é algo de um peso como uma mochila. Lá no versículo 2, quando a gente vê de levar os fardos uns dos outros, é como se fosse assim, uma mala pesada. Você já foi viajar? Já teve que levar mala? Eu, numa outra empresa que eu trabalhei, viajei muito de avião. E aí levava equipamento, às vezes, então era muita mala. E às vezes você vê pessoa pequenininha, meu irmão, com uma mala que é quase maior que ela. É um trabalho para levar. Aí passa aquela esteira lá, e aí passa uma vez, passa duas. Você pensa, essa mala não é de ninguém, mas não. Às vezes é um cara pequenininho, mais fraquinho, ou é uma mulher mesmo, menorzinha. Ela pega aquela mala, ela tenta, a mala vai embora. Porque é um peso grande demais para ela sozinha. É isso que o versículo 2 está falando para a gente. A gente ajuda nos fardos que são esses pesos. E aí Deus nos dá essa graciosa presença dos irmãos para distribuir e ajudar a levar. É a coisa mais linda. Você vê lá, a pessoa está passando aquela luta naquela esteira e vai a mala, e vai, tudo está indo embora, está ficando só a mala dela. Aí de repente vem lá um abençoado que vai lá, ajuda, tira da esteira e volta a pessoa. Obrigado, querido. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas o versículo 5, meus irmãos, é uma cura contra os abusados. Deixa eu usar essa palavra, abusados, que é o sentimento que a gente sente quando a pessoa faz isso com a gente. O que são os abusados? São aquelas pessoas que elas acham que os outros têm que lidar com aquelas questões diárias dela, com aquelas questões do dia a dia, com as suas particularidades, com as suas fraquezas. E como tem gente assim, meus irmãos, eu chamo essas pessoas de pessoas buraco negro. Que elas vêm até você, e você às vezes está bem, está disposto, está bem, feliz com Jesus, feliz com a vida. Essa pessoa chega ali em você, e você vai pensar, de novo. Quem já passou por isso? De novo. Aí aquela pessoa vem e ela vai, meus irmãos, hoje o disco é difícil achar, né? Mas eu peguei na época do disco. A Val ouvia as músicas da Dalvinha, os hinos da Dalvinha no disco, quando eu dormia na casa dela. Eu lembro. E o disco, quando ele arranhava, eu lembro que fui na casa do oleiro. Aí ficava, fui na casa, fui na casa, ficava, fui na casa. E ela nunca ia para a casa do oleiro, ficava só querendo ir para a casa do oleiro, né? E tem gente que é assim, disco arranhado. Ele chega lá diante de você e é sempre aquela mesma coisa. Ela não toma posição. São pessoas buraco negro, pessoas, meus irmãos, folgadas, abusadas, querem sugar você. O que Paulo vai dizer aqui para a gente aqui? E também para os crentes aos Gálatas, ele vai dizer, olha só, cada um, versículo 5, cada um de nós é responsável pela própria conduta, ou seja, cada um de nós leva a sua própria carga. Queridão, vou orar por ti, Deus te abençoe, mas isso aí é coisa do teu dia a dia. Jesus não falou? Tome o quê? Cada um a sua cruz. Você entende o que é a cruz agora? Essa é a nossa lida, que nós estamos indo para a morte, é a nossa vida, Calvário é isso, nós estamos indo, cada um leva a sua cruz. É minha a cruz que eu tenho que levar. A responsabilidade que eu tenho, meus irmãos. Por exemplo, deixa eu citar para você, ficar bem claro. Eu creio que você já entendeu, mas para ficar bem claro. A responsabilidade com a Jéssica, meu irmão, como marido, é minha. Não é do pai dela, não é da mãe dela, não é de ninguém, é minha, meu irmão. Não dá para terceirizar. Você entende isso? Aquele que tem filho, a responsabilidade é de quem? É do pai, meu irmão. O avô pode ajudar a criar, que bênção, quando tem uma família estruturada, é uma bênção, uma glória de Deus, meu Deus, coisa linda. Mas a responsabilidade é de quem? Dos pais. Meu trabalho, meu irmão, quem faz é quem? Eu.
Se eu não fizer, ninguém vai fazer, meu irmão. Se eu não levantar de manhã, não ir até lá, ninguém vai fazer e ninguém vai receber por mim. Tem coisas que são nossas. Isso aqui é maturidade espiritual. Isso é viver, andar no Espírito, é ter consciência dos próprios pesos que fazem parte da caminhada. Não estou falando das malas. As malas, a gente vem e pede socorro mesmo, e glória a Deus, nós precisamos várias vezes na vida, diariamente, quase semanalmente. Mas a mochilinha, a cruz, a gente tem que levar todos os dias. Para que serve isso, será? Deus não podia, meus irmãos, nos livrar de tudo isso? Podia. Mas isso deixa aquele gostinho de saudade do céu, irmãos. Essa mochilinha que a gente carrega, meu irmão, é aquilo que nos faz sentir saudade do céu. E quantos de nós já nem lembra mais que é peregrino nessa terra, que a vida passa? Recentemente, quantas pessoas faleceram aqui, conhecidos? Faleceu um, faleceu o outro. Pessoas de idade avançada? De idade mais avançada, mas a idade chega para todo mundo, meu irmão. Se tem uma coisa que não para, é o tempo. Eu posso até querer que o tempo pare. As mulheres que são mais apegadas à estética, pode até querer sempre ficar o rosto lisinho, sempre o cabelo perfeitinho, tudo lindo. Meu irmão, vai continuar lindo, porque a formoseia, o rosto, a presença de Deus, mas vai ficar debilitado. Não vai ser a coisa que era antes. E um dia vai se encontrar com o fim da vida se Jesus não voltar. Mas essas, como se diz a palavra, essas vicissitudes, esses espinhos no caminho, é que nos lembram que existe uma pátria celestial para todos nós. Então por isso é responsabilidade nossa levar, meus irmãos. Para finalizar, os versículos 9 e 10 foram muito interessantes para mim, que falam sobre fazer o bem. Vamos ler? Versículo 9. Portanto, não cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos, se não desfalecermos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu li isso aqui e pensei assim, poxa, mas a gente cansa de fazer o bem? Já parou para analisar? Será que a gente cansa de fazer o bem? E realmente a gente cansa. A gente cansa quando a gente faz bem pelas motivações erradas. As afeições, vou trazer essa palavra de novo. Se Deus nos der tempo de ficar mais um bom tempo com os irmãos aqui, a gente vai ir aprofundando essa questão da afeição. Jonathan Edwards fala muito sobre isso. Ele viveu um grande avivamento nos Estados Unidos. Mas aqui ele vai corrigindo o nosso interior. O que ele está falando aqui? Se a gente faz o bem pela motivação, pela afeição, pelo desejo errado, a gente cansa. De que forma a gente pode fazer errado? Bom, a gente pode fazer para se sentir o quê? Abençoado. A gente pode fazer o bem esperando o quê? Algo em troca. E quem faz o bem esperando algo em troca, meus irmãos, vai perceber mais cedo ou mais tarde que cansa. Porque muitas vezes o bem que nós fazemos, nós não recebemos na mesma moeda. Quantas pessoas cansadas, quantos maridos, esposas, quantos amigos cansados, que fizeram, se doaram, mas nada em troca. E aí você chega e conhece uma pessoa que ela está no extremo. Você já conheceu a pessoa assim? Está no extremo. Como ela disse, ela está louca para chutar o balde. Por quê? Porque ela está fazendo para receber um bem em troca. Meus irmãos, se nós fizermos isso, nós vamos acabar nos cansando de fazer o bem. E a exortação bíblica para nós é: não cansemos jamais de fazer o bem. Olha o que Deus fala para nós: no momento certo teremos uma colheita de bênçãos. Nós fazemos, meus irmãos, não porque esperamos alguma coisa em troca. Nós fazemos, meus irmãos, não porque nós... Não. Nós fazemos porque algo faz parte de nós. Mas vamos lá, um outro motivo que a gente pode fazer e acabar se cansando de fazer o bem. Bom, a gente pode se cansar quando a gente espera reconhecimento. Já pensou? Já pensou, meus irmãos, viver assim? Às vezes as pessoas vêm e conversam comigo, né? Olha só, dirigente de igreja, né? Que chama a pessoa que está responsável na frente de uma congregação.
Mas cuidado, ele não cria muita expectativa. Eu fico pensando, expectativa o quê? Não espera muito do homem. Eu falo, mas meu querido, se eu esperar do homem, eu estou morto. Se eu estiver fazendo aqui mesmo para agradar fulano, ciclano, se eu quiser usar qualquer coisa que eu faço de trampolim para uma coisa que eu acho que é maior, meu querido, eu vou me cansar. Nós não fazemos para ser reconhecidos. Amém? Amém. O que mais que a gente pode fazer e acabar se cansando? Bom, se a gente faz, meus irmãos, porque a gente acha que crente tem que fazer assim, a gente vai ficando adoecido. O que está fazendo? Por uma obrigação, está fazendo sem alegria. Faz só o mínimo. Você já conheceu a pessoa que faz só o mínimo? A gente é crente evangélico, né? Então a gente se baseia para poder administrar a parte assim, estrutural do dízimo de 10%. Mas já conheceu a pessoa que a vida dela é baseada no 10%? Ela está em casa com a família, é 10%. Ela está em algum lugar com os amigos, é 10%. Está no trabalho, é 10%. Ela faz o mínimo possível em tudo na vida dela. Mas ela está fazendo bem. Mas está fazendo o quê? O mínimo. Meu irmão, salário mínimo é coisa do diabo, meu irmão. Deus não trabalha com salário mínimo, meu irmão. Com Deus é tudo ou é nada. Salário mínimo é coisa dessa terra aqui, é coisa dessa administração econômica. E às vezes isso fica na nossa mente, meu irmão. A gente acha que tudo é salário mínimo. Não, para a igreja é um salário mínimo, tantas horas na semana, tantos dias. Para os meus filhos, salário mínimo. Lá no trabalho, salário mínimo. Salário mínimo para isso. Não, meus queridos, é tudo que fizemos, nós fizemos de corpo inteiro. Esse é o bem, meus irmãos. E como que nós fazemos de corpo inteiro? Em nome de Jesus, para a gente encerrar, nós fazemos para agradar a Deus. Se nós fazemos para agradar a Deus e amar ao outro, ao próximo, né? Então, meus irmãos, nós não cansaremos. Qual é o segredo da vida para... não sei se vocês têm acompanhado, mas tem um movimento no nosso país de empreendedorismo. E você é o empreendedor da sua história. E você que constrói e tal. Trabalha naquele você não vai trabalhar um dia na sua vida. E aquela fantasia. Mas a palavra de Deus nos dá uma resposta aqui. Se nós fizermos tudo o que fizermos para agradar a Deus, nós não cansaremos. Pode passar desapercebido pelos olhos humanos. Pode ser difícil, pode ser cansativo. Mas nós sabemos, como está aqui, Deus não se deixa escarnecer. Eu não li esse versículo, mas a gente leu no começo da leitura. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Na hora certa, virá e não tardará. Como que a gente aprende a trabalhar, meus irmãos, para a glória de Deus? Assim. Paulo fala em outro momento. Façam como a Deus e não aos homens. Meu irmão, se fosse para fazer pelos homens, meu irmão, coitada da minha patroa lá. Coitada. Não, mas eu faço para Deus. Mas faz a mais, não tem problema, eu faço para Deus. Se está ao meu alcance, eu posso fazer a mais, há possibilidade, há capacidade, faço com gosto, porque eu sei que a recompensa vem do meu Deus. Eu não trabalho para homens, meus irmãos, não, em nome de Jesus, eu não trabalho para homens, meus irmãos, eu trabalho para Deus. Eu não amo as pessoas pelas pessoas, eu amo para Deus. Você entende isso, querido? Isso muda a vida. A gente, meus irmãos, passa pelas dificuldades assim, botando Deus acima de todas as coisas, o reino dele, e aí os demais vão sendo acrescentadas nas nossas vidas. Em nome de Jesus, querido, não nos cansemos de fazer o bem, aleluia, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se você não se cansar, você vai colher. Se você não se cansar, você vai colher. Pode plantar, que a terra é boa, meu irmão, ela dá fruto sim. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Detalhe, principalmente aos domésticos da fé, aos da casa. Em nome de Jesus. Começamos daqui e depois nós fazemos para os outros, tenho certeza. Que a gente faz bem para a nossa família, não faz? Eu faço. Mas eu não deixo fazer bem para os outros de fora.
Então aqui na igreja não é diferente, principalmente os da fé, mas a todos, em nome de Jesus. Isso é viver e andar no Espírito. Amém, meus queridos? Vamos orar? A gente já... Vou fazer uma oração e convido você a fazer também. Eu não quero me cansar de fazer o bem. Eu li aqui quando ele chegou, tinha menos gente ainda. Eu lembrei lá do Peru. Foi quase 1 ano e meio lá. E eu morava aqui ainda, no mesmo lugar, meu. Era chão. Coitado do Celtinho, que eu gastei de manutenção com ele. Mas guerreiro, meu irmão. Subia e descia, olha, coisa linda. Nos primeiros meses, uma quinta-feira, o culto era lá. Foi eu, a Jéssica, o irmão... esqueci o nome do irmão do teclado. Até falei dele essa semana. E a mãe dele, Geraldo. Nós. E eu preguei, meu irmão. Ele depois olhou para mim assim: rapaz, prega com uma vontade, né? Eu queria ser assim. Mas eu desci chorando no morro naquela noite. Que a gente se dedica tanto, não é verdade? Para querer o melhor para as pessoas. Eu vi ali família que estava toda desconjuntada, a gente estava toda perdida, gente em depressão, tudo assim, e a palavra de Deus é que vai dando direção, mas não queriam buscar. Mas o que me manteve lá, meus irmãos, foi fazer para Deus. O que me mantém aqui, fazer para Deus, meus irmãos. Eu não quero me cansar de fazer o bem. Às vezes cansa, mas não quero que o cansaço me vença. Eu quero convidar você para orar isso também. Que a gente não cansa de fazer o bem para a nossa família, meu irmão. Família é tão difícil, eu sei, porque a minha mãe é complicada, meu irmão. Oh, Jesus. Mas é o desafio da nossa vida. Que nós não venhamos cansar de fazer o bem jamais. Porque no tempo certo nós receberemos colheita da parte de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, porque nós queremos que a Tua palavra, ela gera vida no nosso interior. Nós queremos que a Tua voz, ela ecoa dentro dos nossos corações e produz vida dentro de nós. Jesus, nos ensina a amar como o Senhor amou. Nos ensina a ter paciência como o Senhor teve. Nos ensina a ter essa mansidão que o Senhor teve. Ao ponto que Judas chegou diante do Senhor, tendo traído, tendo entregue o Senhor para a morte. E o Senhor olha para ele e diz: amigo, a que viestes? Jesus, me dá um coração como o teu, um coração disposto a amar, um coração disposto a ajudar os meus irmãos a carregar os fardos dele, tornar a vida um pouquinho mais leve que seja, mas que possa ser mais prazerosa, mais alegre. Deus, em nome de Jesus, não nos deixe nos cansar de fazer o bem, que nós não venhamos fazer o bem procurando o reconhecimento de alguém, que nós não venhamos fazer o bem esperando bênção, Senhor, fazendo por interesse não, mas nós venhamos fazer o bem porque nós sabemos que nós fazemos para o Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor já deu tudo que nós precisávamos através de Cristo Jesus. Nós não podemos fazer nada menos do que cumprir a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, transforma o nosso coração num coração forte, coração resistente às maldades da vida, para que jamais, mesmo que alguém nos traia, mesmo que alguém vire as costas para nós, mesmo que alguém não corresponda, nós não venhamos a cansar de fazer o bem jamais, mas venhamos a manifestar a Tua luz, a Tua glória, a Tua presença, o Teu amor, a Tua alegria, o Teu poder, para que o Teu nome seja reconhecido e glorificado na terra. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.